queridos irmãos aqui presentes, telespectador, internauta que nos acompanha nesse momento. Hoje, celebrando essa memória tão bela de Santa Paulina, que saiu lá de Trento com sua família, na Itália, norte da Itália, vindo em 1875 para o Brasil, para morar ali em Nova Trento, Santa Catarina, e buscou na sua vida, junto às companheiras de consagração, servir as pessoas que muito precisavam, espiritual e fisicamente, de Deus. Inclusive depois vindo para São Paulo, para também ajudar os órfãos, as viúvas, as pessoas que tanto necessitavam da caridade. Se tornou santa e existe lá em Nova Trento hoje, inclusive, o santuário de Santa Paulina. Vamos rezar e pedir sempre ao Senhor que nós aprendamos do melhor do Evangelho para nossas vidas. E mesmo que o Evangelho preveja as dificuldades que nós sempre teremos, que nunca esmoreçamos, que nunca nos cansemos, que nunca entreguemos os pontos. Como isso é importante. E hoje esse Santo Evangelho, meu querido, minha querida, vai nos falar da cura de um homem mudo, que a palavra do Senhor vai dizer, ele estava possuído por um demônio que silenciava ele, que não permitia que ele falasse. O demônio que muitas vezes impedia que esse homem pudesse se comunicar, que lhe trazia inclusive apatia, tristeza, sentimento de inferioridade, porque é isso que o demônio cria em nosso coração. Esse homem que não tinha como se estabelecer socialmente com facilidade, porque o demônio emperrava sua vida, impedia sua vida, ele foi curado por Jesus, que expulsou aquele mal da sua vida, que tirou o demônio. E as pessoas percebiam, meu irmão e minha irmã, se nós vemos esse evangelho com atenção, as pessoas percebiam a autoridade de Jesus. Uma palavra do Senhor e ele expulsava o mal. Uma palavra do Senhor e ele extirpava a dor. Ele curava a pessoa. Ele transformava vidas. Porque ele era bom. E veio trazer a bondade do Senhor na vida de quem precisava. E olha, alguns diziam, nunca se viu coisa assim em Israel, admirados. Mas também os fariseus, a palavra de Deus vai dizer, em contradição a tudo isso, diziam que ele expulsava demônios pelo príncipe dos demônios, por Beelzebul. Noutra passagem, Jesus vai dizer, como isso é possível? Como um reino pode estar dividido entre si? Se isso acontece, ele entra em ruínas, acaba. Até no inferno tem que ter alguma organização. Até entre os demônios tem que ter planejamento. Tem que ter alguma coisa junta ali, algum consenso. Até para o capeta precisa isso, né? Você imagina para nós. Ixi. Quando cada um pensa para um lado só, o que vai acontecer? Todo mundo vai andar sozinho, cada um vai andar, fazer seu rumo, seu caminho. E Jesus vai dizer, um reino que se divide, ele se destrói. Por que nós pedimos sempre, em cada celebração, das milhares que são feitas nesse mundo todo, na Santa Igreja, unidade?
Porque, meu irmão e minha irmã, o próprio Senhor deixa claro que a unidade é o vínculo da paz para a nossa vida. Imagine uma família desunida. Ou pense, por exemplo, se a sua família for, o tanto que é difícil lidar com as pessoas. Mesmo saindo do mesmo ventre, muitas vezes os irmãos não são tão unidos assim, ou o padre está mentindo? É difícil. Tem sempre um cabeça dura, tem sempre alguém que gosta de humilhar, outro que gosta de fazer de vítima, fala besteira demais, tem um fulano que não aceita nada que você fala, tem um que já acha que é exatamente o contrário, eu sei que não aceita nada que ele fala, e pensa que ele não aceita nada mesmo. Meu irmão e minha irmã, quando tem divisão, briga, e por isso a gente precisa rezar muito pela nossa família, viu? Para que não haja isso. E que se estiver acontecendo isso lá, que o Senhor exorcize esses demônios da divisão, briga, chateação, xingatórios, palavras feias ditas, e depois a gente acaba se arrependendo se a gente fala alguma coisa ruim para o outro. Até se gosta, se ama, mas não se respeita tantas vezes. Não se valoriza o outro, inveja. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, dentro do âmbito familiar, traz divisão e por isso mesmo desunião. E Jesus vai dizer que até o diabo precisa ter um pouquinho de unidade entre si lá, entre eles, os capetas lá, os diabinhos lá. Eles têm que se planejar direito, né? Se Belzebu tira Belzebu, atrapalha o colega dele lá que está usando o corpo do homem. Você imagina, meu irmão e minha irmã, uai, tem alguma coisa errada aí, não vai dar certo. Unidade que nós precisamos sempre ter. Jesus, o Evangelho só se prende a um versículo para dizer sobre isso. E depois falava da missão do Senhor. Jesus percorria todos os lugares, os povoados, ensinando nas sinagogas e curando todo tipo de doença, trazendo salvação, trazendo redenção para as pessoas, porque essa era a sua missão, trazer benefícios ao povo, fazer obras em nome de Deus, trazer o reino do Senhor, que é bondade, justiça, misericórdia e integridade. E Jesus, meu irmão e minha irmã, vai dizer essa palavra também, tem um sentimento muito bonito e nos ensina a ter, se nós queremos ser bons discípulos dele: compaixão. Compaixão dos outros, pelos outros, aos outros. Jesus olhava aquelas multidões e tinha compaixão delas, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Olhava a dor daquelas pessoas e por isso mesmo ele emanava bênçãos e graças sobre elas. E o Senhor diz que nós também, como bons discípulos dele, temos que exercitar esse sentimento em nosso coração, ter compaixão. Ter compaixão de quem sofre, de quem padece, de quem está passando dificuldade, fome. Não fazer juízo simplesmente de forma irresponsável sobre as pessoas. Como é fácil hoje julgar as pessoas, como é fácil hoje difamar alguém. Você difama e pronto. E olha, gente, uma mentira contada, uma difamação feita, muitas vezes nunca recuperam a pessoa.
Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo, você viu aquilo. É como se você pegasse, e eu já ouvia isso de muito tempo, talvez você já tenha ouvido isso, é como se você pegasse um monte de pena de ganso assim, ou de galo, de galinha, pegasse um monte de pena, subisse lá numa escada e jogasse assim para o vento levar. É difícil recolher isso, né, gente? Como é difícil recolher essas penas. Sempre a maldade, ela se espalha. Por isso, olhar bem as pessoas e ter amor por elas, ter compaixão por elas. E para mim, meu irmão e minha irmã, como sacerdote, eu imagino que nessa frase de Jesus, dessa frase da palavra de Jesus, nós vemos aqui aquilo que é o cerne do Evangelho. A gente tem compaixão de alguém se a gente se coloca no lugar do outro. Nunca faça para o outro aquilo que você não gostaria que o outro fizesse para você, com você, comigo. Se eu faço isso na minha vida, eu sou feliz. Se eu não me vingo, inclusive, se eu não detono a pessoa, se eu ajudo, porque a pessoa precisa de ajuda. Se eu oro por ela, porque ela precisa de oração. Se eu intercedo por aquela pessoa, é porque tudo isso eu gostaria que, se eu estivesse ali naquele lugar, ela fizesse por mim. Esse sentimento vai contra tudo aquilo que o demônio ensina, que é o silêncio, a apatia diante das situações que estão à nossa volta, é ficar calado e não dizer a verdade, é ficar quieto no canto e não querer falar, não querer defender, não querer ensinar, não querer levar a graça, a bênção de Deus para a pessoa. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que a igreja tem uma missão muito grande: dizer a verdade, ensiná-la, doa quem doer, libertar corações pelo conhecimento daquilo que o Senhor nos ensina pela sua palavra. E é por isso que Jesus, desde aquele tempo, vai pedir: olha, reze para que haja trabalhadores na colheita, porque ela é grande, é imensa. E muito serviço tem, muito serviço existe. Orai ao Senhor, porque a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, a Ele que envie trabalhadores para a sua colheita. Hoje, celebrando Santa Paulina, essa santa dos pobres. Hoje, celebrando nesta Eucaristia nossa vida, e por essa palavra, o nosso desejo de nunca permitir que o demônio nos cale diante da verdade e do bem que nós podemos realizar. Vamos rezar pela nossa igreja, que tem uma missão muito importante nesse mundo, de levar a palavra do Senhor a essa grande messe que Ele nos apresenta. Vamos rezar pelo nosso Papa, rezar pelo bispo da nossa diocese, de tantas dioceses. Reze pelo seu bispo aí, você que me acompanha, onde quer que você esteja, que não é aqui, mas está em comunhão conosco. Reze, lembre lá, faz uma memóriazinha na cabeça do seu bispo, aí onde você está. Reze por ele. Reze também pelo pároco da sua paróquia, o padre que atende lá sua capela, sua igreja, o lugar onde você frequenta. Reze por ele. Reze pelas pessoas que trabalham no ministério eucarístico, as pessoas, os diáconos. Vamos rezar por aqueles que pregam, que levam a palavra do Senhor a tantos corações, que nunca esmoreçam, nunca se calem, nunca permitam que o demônio cale também seus lábios e os impeça de levar Jesus Cristo aos corações. Reze, enfim, meu irmão e minha irmã, por você mesmo, você mesma, para que você sempre seja colaborador na obra
do Senhor, na obra de Cristo, que faz com que o Evangelho chegue aos corações. Todos nós, como disse São Paulo, ai de mim se eu não levar o Evangelho, todos nós devemos falar de Deus, amar a Deus e proclamá-lo a todos os corações. Que o Senhor te abençoe e te guarde, abençoe sua família, que você tenha sempre uma palavra certa, que você também faça o silêncio na hora certa, que você tenha sempre a luz do Espírito Santo te dando sabedoria para que você possa transformar corações, situações pela luz que vem de Deus. Que você seja na sua casa, ou onde quer que você esteja, um horizonte de vida e de fé, um exemplo para as pessoas. E que todos olhando para você sintam a presença do Senhor. Que assim seja.